Olá pessoal, eu sou a Heloísa do Ateliê Encanto Crochê. Na aula de hoje eu vou te ensinar a confeccionar esse lindo porta-joias com tampa e também com um puxador em acrílico para deixar a nossa peça ainda mais linda. Se você não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve para não perder nenhum conteúdo. Vamos crochetar? Para a gente estar confeccionando então o nosso porta-joia, pessoal, eu vou estar utilizando aqui duas cores, tá? Esse aqui é o cappuccino, cor cappuccino, e esse aqui é o rosa pink. Ambos os dois fios são fios premium da marca Amorino Fios, tá? Então, vocês podem estar confeccionando o porta-joia de vocês aí em qualquer tipo de fio de sua preferência. Vamos utilizar também uma agulha de 6 milímetros. Vamos lá, então? Então, eu vou iniciar aqui fazendo o círculo mágico, né? Vou deixar uma quantidade de fio aqui e segurar com o meu polegar sobre o meu dedo e sobre esse fio. Vou envolver 3 dedos com esse fio, né? E na próxima volta, eu vou subir aqui fazendo um formato de X, segurando o fio aqui com o meu dedo, tá? Então, formei um X aqui em cima sobre os meus dedos, né? Vou vir com a agulha embaixo do fio que está embaixo, ó. E vou puxar o fio que está em cima aqui para trás. Vou girar a minha agulha para cima aqui, dar uma alturinha para esse ponto, puxar o fio que vem do rolo aqui para dentro, assim. Assim, eu consigo formar o meu primeiro pontinho através do fechamento aqui do círculo mágico, né? Então, eu vou fazer um total de 8 pontos aqui dentro, né? Contando com esse primeirinho aqui que a gente acabou de fazer através do fechamento do nosso círculo mágico, tá? Então, vou inserir a agulha aqui dentro. Vou puxar o fio aqui pra cima, dar uma alturinha pra ele. E vou fechar esse ponto. Então, nós vamos fazer, já temos 2 mais 6 pontos baixos. Vamos fazer o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. Então, temos aqui dentro do nosso círculo mágico 8 pontos baixos. Vou fechar agora puxando esse fio que sobrou aqui, que está sozinho, né? Vou puxar aqui, consequentemente vai ir fechando o meu círculo mágico, né? Fechem o máximo que vocês conseguirem, aperte bem para que esse orifício aqui ele esteja bem fechadinho e não sobre buraco aparente, que eu acho que não fica legal, tá? Então, já fechamos o nosso círculo mágico, né? Aqui está bem fechadinho. Nós vamos agora alargar um pouquinho essa laçada da agulha. Vamos pegar a agulha de trás para frente aqui nessas duas alcinhas do nosso primeiro pontinho que a gente fez, tá? De trás para frente aqui, ó. Vou levar essa laçada lá para trás. Assim. Fazendo então o fechamento aqui do da nossa primeira carreira, né? Pessoal, para quem está iniciando no crochê, esse passo talvez seja um pouco difícil, esse próximo passo que eu vou fazer, tá? Porque para mim foi quando eu iniciei, e acredito que para muita gente também, né? Porque a gente ainda não tem um olhar certo aí para identificar aonde está esse primeiro ponto que a gente vai fazer, né? Iniciar a segunda carreira agora em ponto
ponto baixo centrado, então a gente talvez não tenha esse olhar, né, que hoje em dia, né, quem já tem um pouco mais de prática aí tem. Então eu vou tentar fazer o máximo possível aqui para vocês entenderem aonde nós vamos iniciar o nosso primeiro ponto baixo centrado, né? Então a gente fez os pontos baixos aqui da primeira carreira e cada vezinho desse aqui que forma, eu vou até abrir aqui para vocês verem, ó. Aqui forma um Vzinho, ó, né? Duas perninhas. Cada pontinho que a gente fez, ele forma um Vzinho, ó, né? Ele forma os Vzinhos. O primeiro que a gente faz quando a gente fecha lá o anel mágico, ele fica mais escondido. É um pouco mais difícil de visualizá-lo. Então, a gente vai levantar aqui essa laçadinha que nós levamos lá para trás, nós vamos tentar abrir o máximo possível o nosso círculo mágico aqui pra gente verificar onde ele está, porque ele não tem o formato de Vzinho normal como os outros, porque ele é um ponto que foi formado através do fechamento do anel mágico, né? Então ele é um pouco diferente. Aqui, visivelmente, eu sei que aqui eu tenho o meu segundo, ó. Dá pra ver bem ele, ó, né? Só que o primeiro, ele fica bem apertadinho aqui, ó, tá? Então ele está aqui, ó. Bem apertadinho aqui, ó. É quase que um nozinho, né? Então, é aqui dentro que eu vou inserir a minha agulha, que vai sair aqui atrás, dentro do ponto também. Eu tenho que colocar dentro do ponto no início, e aqui atrás ele tem que sair também dentro do ponto, ó. Tá vendo que a minha agulha está entre duas perninhas do ponto, então está certinho. Então, significa que aqui na frente eu também entrei certo, tá? Então, é aqui que vocês têm que colocar a agulha de vocês. Ele fica bem apertadinho, ó. Tá aqui, ó, o Vzinho, né? Então, é aqui dentro que nós vamos colocar a agulha para fazer o nosso primeiro ponto baixo centrado da segunda carreira. Então, aqui, verifiquem bem se vocês tiraram o ponto lá atrás que saia dentro do ponto. Então, coloquei a minha agulha aqui, ó. Agora, eu vou ajustar essa laçada aqui, né, pra ela ficar mais curtinha. Então, vai puxando o fio, deixando ela bem firminha aqui, né? Vou puxar aqui o fio que vem do rolo aqui pra frente, assim, ó. E agora, eu vou encaixar na minha agulha essa voltinha que sobrou ali atrás. Daí, vai ficar na minha agulha uma correntinha da frente e uma atrás. Puxo o fio que vem do rolo aqui dentro das duas, ó. Aqui eu fechei o meu primeiro ponto baixo centrado. Ponto centrado, centro do ponto. Entra dentro do Vzinho, sai lá atrás no Azinho, né? Porque aqui na parte de trás forma como se fosse um A. Então, entra pelo V, sai pelo A, né? Então, aqui nós fizemos o nosso primeiro, a nossa segunda voltinha vai ser de aumentos, que nada mais é do que 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, aqui no mesmo lugar onde eu coloquei a agulha para fazer esse primeiro, eu vou colocar mais uma vez para fazer o segundo ponto, ó. Então, insere aqui, eu sempre viro o meu trabalho para ver se está saindo certinho aqui na parte de trás. Puxo o fio que vem do rolo aqui para frente. Dá uma alturinha para esse ponto, deixa ele mais folgado agora, tá? E fecha. Agora, aqui pro segundo ponto, já está bem mais fácil de visualizar onde é que tá, né? Onde é que a gente vai inserir a agulha, ó. Aqui eu tenho o meu Vzinho, ó, né? Então, vou inserir a agulha bem certinho aqui dentro, ó. Então, colocou, vira o trabalho para que saia certinho a agulha aqui dentro desse ponto. Dá uma largadinha no ponto, fecha. Novamente, puxa e fecha. Assim, nós vamos ir trabalhando por toda a volta, tá? Então, fazendo pontos duplos dentro de cada pontinho que a gente fez lá no círculo mágico, né? Então, se eu tinha 8, agora na segunda volta eu vou ficar com 16 pontos, né? Então, vou trabalhando aqui até chegar aqui no final.
Então, eu finalizei aqui a minha carreira, fiz os últimos 2 pontinhos, né? Então, agora eu vou fazer o fechamento da carreira exatamente igual a gente fez na primeira volta, né? Só que agora vai ficar mais fácil da gente trabalhar, ó. Então, alonga um pouquinho o fio, vem com a agulha de trás pra frente aqui debaixo dessas 2 alcinhas que forma do primeiro pontinho. Leva essa laçada lá pra trás. E agora aqui, ó, o primeiro ponto da carreira tá bem mais fácil da gente visualizar, ó. Então, aqui eu tenho o primeiro ponto e aqui eu tenho o segundo. Os dois foram colocados no mesmo ponto de base da volta anterior, né? Então, é dentro desse pontinho aqui, o primeiro, né? Lá onde nós estamos levando para trás essa laçada, o primeiro ponto é exatamente esse aqui, ó, né? Então, nós vamos inserir a agulha aqui. E ela tem que sair lá atrás, no meio do pontinho também, ó. Olha aqui, ó, a diferença, ó. Eu coloquei a agulha aqui no meio do ponto, só que não saiu atrás no meio do ponto, ó. Está do lado. Então, eu tenho que tirar a agulha, colocar novamente aqui dentro e olhar bem certinho aqui se vai sair no meio do ponto, ó. Então, agora vai ajustando aqui pra gente achar o meio, ó. Então, deu bem certinho. Agora, puxa um pouquinho aqui essa laçada para ajustar, não ficar tão folgada, né? Puxa o fio que vem do rolo aqui pra frente, dá uma alturinha pra ele, encaixa essa argolinha aqui, e agora puxa o fio dentro das 2. Está pronto o primeiro ponto baixo centrado da nossa terceira carreira. Então, aqui, pessoal, agora é o seguinte, se na volta anterior nós fizemos aumentos em todos os pontos, aqui nessa volta nós vamos fazer um ponto sozinho, no próximo um aumento, um ponto sozinho, no próximo um aumento, e assim por diante por toda a volta. Então, vamos começar aqui com um ponto sozinho, nesse próximo aqui, ó, que é aqui que nós vamos colocar a agulha, ó, nós vamos fazer um aumento, ou seja, 2 pontinhos no mesmo ponto, ó. Eu vou entrar com a agulha no mesmo buraquinho. Então, agora, fiz o aumento, o próximo pontinho vai ser um ponto sozinho, ó. O próximo ponto, um aumento. Ou seja, 2 pontos no mesmo ponto de base. Assim, ó. O próximo, um ponto sozinho. E assim nós vamos trabalhando por toda a nossa volta, fazendo um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento. Estou chegando aqui no final da carreira, ó, para mostrar para vocês que fecha bem certinho, tá? Nós começamos com um ponto sozinho, agora o último que a gente vai fazer aqui vai ser um aumento. Então, vai ser 2 pontinhos no mesmo ponto de base. Então, ele fecha certinho a volta da nossa carreira. Olha como tá redondinho, né? Bem lindinho a nossa base aqui pro nosso porta-joias, né? Então, agora eu cheguei no tamanho que eu gostaria, né? Então, são 3 carreiras aqui. A última carreira vai ser o acabamento, que é em ponto baixíssimo, tá? Então, dou uma alongadinha no meu fio. Venho novamente com a agulha de trás para frente aqui debaixo dessas 2 alcinhas do nosso primeiro ponto. Levo lá para trás essa laçada. Agora, a única diferença do que a gente estava fazendo é que nós não vamos mais entrar no centro do ponto, e sim aqui embaixo dessa voltinha que formou aqui quando eu levei a minha laçada lá para trás. Então, venho com a agulha aqui por baixo, encaixo essa laçada na agulha e puxo para ajustar, ficar bem firminho aqui. Então, vai ter 2 argolinhas aqui na agulha, puxo o fio que vem do rolo aqui pra frente e dou uma alturinha aqui, né? Alargando um pouquinho o fio, porque a volta de ponto baixíssimo não pode ficar apertada, senão fica feio o nosso trabalho, né? Ele fica, não fica legal, não vai subir legal depois as paredes do nosso porta-joia. Então, deixa, né? Dá uma largadinha aqui,
Agora, nós vamos inserir a nossa agulha por baixo das duas alcinhas aqui que forma dos últimos pontos que a gente fez. Então, é por baixo dela que nós vamos colocar a nossa agulha, ó. Insere aqui, puxa o fio que vem do rolo pra frente e entra com ele dentro dessa argolinha que já estava na agulha, ó. Então, novamente, insere por baixo, puxa o fio e entra aqui dentro da argolinha que está na agulha. Então, nós vamos ir trabalhando assim, ó, por toda essa volta. Cheguei aqui no final, então, já vou cortar o nosso fio pra gente arrematar, né? Então, tira aqui da agulha. Eu vou utilizar uma agulha de tapeceiro para fazer o arremate, mas vocês podem utilizar uma agulha de crochê mesmo de numeração menor, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos entrar, né, com essa agulha, aqui nesse primeiro ponto baixíssimo que a gente fez, de baixo pra cima, assim, e vou puxar a agulha trazendo esse fio lá pra cima. Essa perninha aqui, ela tem que ser o mesmo tamanho dessas outras aqui, porque nós estamos simulando o último ponto baixíssimo, né? Vou voltar agora entrando com a agulha aqui no meio, ó. Assim, ó. E vou levar lá pra trás. Assim. Tem que ter o mesmo tamanho de pontos, né? Então, aqui tentar fazer o máximo possível para ficar parecido com os demais. E aqui atrás, nós vamos entrar com o fio por entre os pontos aqui para esconder. Então, eu finalizei aqui, pessoal, na parte de trás o arremate, né? Caminhei com alguns pontos aqui para escondendo o fio. Já aproveitei também e arrematei a sobra que nós tínhamos aqui do nosso anel mágico, né? E a nossa base pro nosso porta-joias ficou assim. Está bem redonda, com os pontos bem alinhados, né? Então, com certeza, as paredes do cesto vai subir bem retinha, porque nós fizemos, né, os pontos bem alinhados, tudo, né? Então, vamos já para o próximo passo. Nós vamos subir aqui no nosso porta-joia 2 carreiras, né? Vou fazer a primeira na mesma cor da base, que é o cappuccino, e a segunda carreira, juntamente com a tampinha, nós vamos fazer com o rosa pink. Como que eu sei aqui onde a gente inicia a subida no nosso porta-joias, né? Então, aqui onde a gente iniciou a carreira de ponto baixíssimo, sempre vai formar uma perninha aqui, ó, né? Então, todos os pontos têm duas, né? Aqui tem a de cima e a de baixo. Aqui tem a de cima e a de baixo. Aqui onde nós tivermos apenas a perninha de cima e a de baixo ficar bem escondida aqui atrás, é aqui mesmo onde a gente vai iniciar. Então, no ponto baixíssimo em cima, aqui, é o início da nossa carreira, tá? Então, insere a agulha aqui, pega o nosso fio e puxa aqui pra trás. Puxou aqui pra trás, vamos dar uma altura aqui pro nosso ponto, né? E puxar o fio que vem do rolo aqui por dentro. Então, aqui a gente já forma o nosso primeiro ponto baixo da carreira, né? Eu vou, conforme eu for caminhando aqui nessa carreira, eu vou escondendo esse fio que está sobrando aqui, tá? Então, nós vamos trabalhar, pessoal, aqui por baixo desses pontos baixíssimos que a gente acabou de fazer na volta anterior, né? Então, é sempre embaixo deles que a gente vai inserir a nossa agulha aqui. Então, insere a agulha aqui, entra com ela também debaixo desse fiozinho aqui que está solto pra gente já arrematar ele também. Puxa o fio que vem do rolo aqui pra frente, dá uma altura suficiente para ele aqui. Não podemos apertar muito a primeira volta, porque senão os pontos não ficam bem aparentes, né? Então, tem que dar uma altura suficiente aqui. Puxa o fio que vem do rolo e entra com ele dentro das duas laçadinhas da agulha. Novamente, insiro a minha agulha aqui, puxo pra frente, dou uma certa altura para esse ponto e fecho. Insere a agulha, puxa pra frente, dá uma altura e fecha.
Com 4 pontos aqui, eu já consegui esconder o fio que nós tínhamos de sobra aqui, né? Então, eu vou ir caminhando, fazendo pontos baixos aqui por toda a minha volta. Cuidem para não apertar muito, principalmente a primeira volta, porque senão o nosso cesto vai ficar emborcando para dentro, né? Então, não pode ser tão folgado, mas também não pode ser muito apertado, né? Eu sempre digo que a gente tem que subir essa altura do tamanho da agulha, né? Então, deixa ela retinha aqui, ó, né? Deixando ela reta, essa laçada aqui que já está na agulha fica curtinha e o ponto que a gente está subindo um pouco mais alongado. Então, essa é a distância. Não adianta inclinar muito a agulha, né? Que aqui a nossa laçada fica muito grande, ou então deixar a agulha muito para baixo, porque daí o ponto fica muito apertado. Então, deixando ela reta aqui, não tem erro, vai dar bem certinho. Então, fecha o ponto. Então, vão caminhando aí também, fazendo essa carreira de ponto baixo, até chegar lá no final. Então, eu cheguei aqui, pessoal, no final da carreira, né? Fiz o meu último ponto. Como nós vamos fazer apenas uma carreira, né? Com o cappuccino, já podemos cortar o nosso fio. Aqui fica a critério de vocês, né? Eu vou fazer 2 carreiras, mas caso vocês queiram fazer ele mais alto, também pode, é só ir crescendo mais as carreiras, né? Então, vou tirar o fio aqui da minha agulha, com o auxílio de uma agulha de tapeceiro, nós vamos inserir aqui. Vou entrar com essa agulha por baixo dessas 2 alcinhas aqui que forma do nosso primeiro ponto, ó. Então, insiro aqui e levo lá pra trás o meu fio, pra que junte o primeiro ponto e o último que a gente fez. Tem que ficar o mais próximo possível, né? Pra ele ficar um acabamento bonito. Vou inserir a minha agulha aqui, dentro dessas 2 alcinhas do último pontinho que a gente fez. E vou levar lá pra trás também. Aqui, a gente nada mais está fazendo do que simulando, né? Essas alcinhas que formam aqui dos pontos. E a última, como a gente não tem, a gente tem que simular, né? Então, aqui agora, eu vou colocar a minha agulha dentro dessa alcinha aqui. Nós vamos ir trabalhando com esse fio dentro das alcinhas, porque a gente vai escondê-lo depois, tá? Então, uns 4 pontinhos aqui já é suficiente. Assim. Aqui eu já consigo cortar esse fio. Ajusta com a mão, pra ele ir pegando o formato redondinho, né? Porque tudo no crochê com fio de malha é a gente ajustar com a mão, né? Então, agora eu já vou fazer a subida aqui da segunda carreira no pink. Eu vou subir agora, então, a carreira no rosa pink, né? Nós vamos iniciar aqui a segunda carreira no primeiro pontinho que a gente começou a primeira, né? Então, insere a agulha bem certinho aqui no meio do ponto, né? Cada pontinho aqui que a gente fez forma um Vzinho, né? Então, nós vamos entrar com a agulha aqui bem certinho dentro do ponto, porque agora nós vamos fazer pontos baixos centrados, né? A primeira carreira foi de ponto baixo normal e a segunda tem que ser centrado, então por isso que vai no centro do ponto. Então, tem que garantir que na frente entra no meio do ponto e atrás também vai sair lá no meio do ponto, né? Então, vou puxar o fio rosa aqui pra frente. Então, vou dar uma alturinha pra ele aqui. E vou puxar o fio que vem do rolo entrando com ele aqui, né? Ajusta bem esse fio que está sobrando aqui para o ponto ele não ficar tão frouxo, né? Não tão apertado, mas também não tão folgado. Eu vou puxar, pessoal, essa sobra de fio aqui entre essas argolinhas aqui, para mim ir escondendo o fio. E quando passar com o fio rosa aqui por entre os pontos, ele vai ficar bem escondido, né? Então, assim, facilita o trabalho. Caminho por uns 3 pontinhos aí, já dá pra mim cortar também. Então, agora, nós vamos inserir a nossa agulha sempre dentro do Vzinho que forma aqui do nosso ponto, né? Então, insiro a agulha aqui, tem que sair lá no meio do ponto também. Puxo aqui pra frente, dá uma altura,
fecha o ponto. Insere a agulha, puxa aqui pra frente e fecha o ponto. Insere a agulha, puxa aqui pra frente e fecha o ponto. Então, nós vamos trabalhar assim por toda a nossa volta, né? Lembrando que sempre dentro de cada Vzinho que forma aqui do nosso ponto, né? Então, é sempre no centro do ponto, lá atrás tem que sair também certinho dentro do ponto, né? Então, eu vou caminhando aqui alguns pontos até chegar lá no final, pra gente fazer a nossa finalização. Então, eu cheguei aqui no final da carreira, né? Fiz o meu último ponto baixo centrado. E agora, nós vamos fazer a finalização em ponto baixíssimo. Vamos fazer 2 carreiras, como eu falei pra vocês. Se vocês quiserem subir um cesto maior, aí é só aumentar as carreiras, né? Olha esses pontos que perfeitos, né? Fica um cesto bem bonito, bem alinhado. A nossa base, ela foi feita perfeita, então não tem como subir torto o nosso porta-joias. Ele vai subir bem retinho, né? Então, para fazer a finalização, nós vamos dar uma alargada aqui na nossa laçada. Vamos vir com a agulha de trás para frente aqui nas 2 alcinhas do primeiro ponto, como se a gente fosse iniciar uma nova carreira, né? Só que vai ter um detalhe diferente aí. Então, leva lá para trás, né? Tenta juntar o máximo possível o primeiro ponto que foi feito com o último aqui, né? Ao invés de a gente agora entrar com a agulha dentro do ponto para fazer uma nova carreira, agora nós vamos vir com a agulha por baixo dessa voltinha aqui que forma quando eu levo o meu fio lá para trás. Então, por baixo dela, eu vou colocar a laçada na agulha, vou ajustar esse fio aqui. Agora, eu tenho 1, 2 laçadas, né? Vou puxar o fio aqui pra frente, ó, assim. Quando puxar o fio aqui pra frente, eu vou dar uma alargadinha nele, né? Pra gente conseguir trabalhar aqui bonitinho e não ficar emborcando o nosso cesto. Por isso que não pode ficar apertado a carreira de ponto baixíssimo, né? Então, nós vamos inserir a agulha por baixo das alcinhas aqui que formou dos pontos. Então, insere a agulha aqui por baixo, puxa o fio e entra com ele dentro da nossa laçada que está na agulha. Insere aqui a agulha, puxa o fio aqui pra frente e entra com ele na laçada que está na agulha. Então, nós vamos ir fazendo essa carreira de ponto baixíssimo até a gente finalizar a nossa volta. Então, cheguei aqui no último pontinho, né? Fizemos aqui, agora nós vamos arrematar o fio. Cortamos aqui. Tira aqui de dentro, né? Com auxílio de uma agulha de tapeceiro, nós vamos simular o último ponto baixíssimo aqui, né? Então, nós temos aqui o primeiro que a gente fez, né? Por baixo dele, nós vamos inserir a agulha e levar o fio lá pra cima, assim. Cuidem, pessoal, para deixar sempre essa distância aqui parecida com os demais, pois nós estamos fazendo um ponto, né? Então, ele tem que ficar o mais parecido possível com os demais, né? Então, agora eu volto dentro dessas 2 alcinhas aqui do último ponto, insiro a agulha e levo esse fio lá pra trás. Assim. Assim, eu simulei, né, o último ponto baixíssimo. Ajustem bem para ele ficar bem parecido com os outros, né? E aqui por dentro, agora, eu vou escondendo esse fio aqui para arrematar. Então, aqui, pessoal, está finalizada a primeira parte do nosso porta-joias, né? Ficou redondinho, as paredes subiram retinhas, né? Vamos fazer agora a tampinha pro nosso porta-joias, né? Eu vou fazer ela no mesmo tom aqui da borda, né? Que é no rosa pink. E pra gente confeccionar a tampa, pessoal, nós vamos fazer o mesmo processo da base.
é exatamente igual. A única diferença é que na hora de puxar aqui para fechar o anel mágico, a gente vai deixar um espacinho aqui para estar adicionando o nosso aplique, que vai ser o puxador do nosso porta-joias, tá? Mas o restante é todo igualzinho, né? O que a gente fez na base, né? Então, é só recriar novamente a tampinha, fazendo os passos que nós fizemos agora para confeccionar a base do nosso porta-joias. Então, eu já confeccionei a minha tampinha aqui, seguindo o mesmo passo a passo da nossa base, né, que foi feito na cor cappuccino. Única coisa que eu só deixei um espacinho aqui, pra gente estar adicionando, né, a nossa peça, que vai ser o puxador do nosso porta-joia. Então, aqui nós vamos encaixar a tampinha, né, e ela fica perfeita em cima do nosso cestinho, ó. Fica muito bonito, eu acho que dá, agrega um valor a mais aí a nossa peça, né? Por isso que eu resolvi fazer o nosso porta-joias com a tampa também, tá? Mas dá para tranquilamente estar fazendo apenas a parte de baixo, né? Então, para fazer a inserção aqui do nosso aplique, né? Eu vou estar utilizando como se fosse um diamantezinho aqui, né? Pra gente colocar como puxador. Ele é um pouquinho mais arredondado em cima aqui, e ele tem um furinho aqui pra gente passar o fio, né? Então, utilizando o mesmo fio rosa pink, né? E a nossa querida agulha, né? Eu vou estar inserindo esse fio por dentro da nossa peça aqui, ó, né? Então, eu vou passar aqui e atravessar o meu fio aqui desse lado, né? Então, vai ficar assim. Vou colocar o fio por dentro da minha tampinha aqui, né? Pode ser com auxílio de uma agulha mesmo, né? Vou puxar uma perninha do fio aqui. Pra dentro. E vou puxando até que o meu aplique, ele fique bem pra dentro aqui e não apareça a parte do fio, tá? Então, puxem bem o de vocês também, caso vocês optem por colocar um assim, mas dá pra colocar qualquer outro, né? Qualquer outra aplique aqui que vocês quiserem. Inclusive, colocar um corinho sintético também fica bem bonito, tá? Só pra ter mesmo esse puxadorzinho, eu acho que agrega um valor bem legal aqui, principalmente para um porta-joias, colocar alguma coisa em acrílico, assim, simulando, né, um diamante, né? Então, virando aqui a nossa peça, nós vamos fazer 2 nozinhos bem apertados, porque daí não vai ter perigo de cair, né? Então, apertem bem esses nozinhos aqui. E além de fazer o nó, eu vou esconder, né, esses fios aqui por dentro dos meus pontinhos aqui dessa tampinha, tá? Então, vou ir caminhando com eles aqui por dentro, para não correr o risco de soltar, né? Então, vou caminhando aqui, vou fazendo essa finalização da nossa tampa e já volto aqui para mostrar para vocês, tá? Então, fiz o arremate aqui, né, do fio, e ficou assim a nossa tampinha, linda, perfeita, né, com esse puxadorzinho aqui, colocado sobre o nosso porta-joias, que fica extremamente lindo demais, ficou muito bonito. Mostrando aqui de um outro ângulo para vocês como ficou finalizado, então, o nosso porta-joias, né? Olha se não ficou um charme essa peça aqui, né? Agregando um valor a mais pro nosso porta-joias, né? Ficou lindo demais. Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula. Quem ainda não é inscrito no canal, já se inscreve para não perder nenhum dos próximos conteúdos. Tchau!